Lucas, capítulo 16, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Se você não trouxe Bíblia, pode olhar aqui na frente, vai ser projetado o texto, na mesma versão que eu vou estar lendo. Diz assim o texto sagrado: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste conta de sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força. De repente a sua versão aí diz assim: para mexer na terra, ou para virar um agricultor eu não tenho força. E tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Ele disse: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos do Senhor. Oremos. Pai, obrigado uma vez mais pela tua palavra, pelas escrituras sagradas, Deus, que nessa manhã vem para nos edificar como igreja do Senhor. E a oração que eu quero fazer junto com os meus irmãos que estão aqui neste culto, em memória ao Senhor. Estamos aqui neste culto, Senhor, por causa do Senhor. E a oração que eu quero fazer, Senhor, é que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais agora. E que a tua palavra seja, Senhor, a voz do Senhor para as nossas vidas. E que não haja dúvida nenhuma sobre o que nós, como filhos e servos do Senhor, devemos fazer e como nós devemos administrar tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Mordomia, esse é um texto clássico e um dos principais textos da palavra de Deus que falam a respeito de mordomia. Porque nós somos chamados a administrar o mundo como servos de Deus. Porque se você lembrar o que Deus falou para os homens quando Ele cria Adão e Eva, você vai lembrar que Ele sujeita a criação ao homem. Lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2, você vai ver Deus criando as coisas, e lá existe uma ordem de Deus
para Adão e para Eva: olha, vocês vão dominar sobre os animais, sobre a terra, vocês vão gerenciar o mundo que vocês vivem, porque tudo que há no mundo e o que nele há existe é meu, é do Senhor. Então, isso é um princípio da pessoa de Deus. Quando Deus cria o ser humano, Ele coloca a responsabilidade neste ser humano de administrar o mundo que ele está vivendo. Então, o princípio da mordomia é porque Deus cria o ser humano para administrar o mundo onde Deus é o Senhor e o sustentador de todas as coisas. Então, isso a gente pensando lá no macro. Mas como a gente pode trazer este ensinamento sobre mordomia e administração para o micro? O que é o micro? É a nossa vivência cotidiana, é os nossos no dia a dia, é na hora de comprar o pão e o leite, é na hora de matricular o filho na escola, é na hora de decidir qual o valor da parcela do carro que eu vou comprar, ou se vou comprar, é para saber que tipo de casa eu quero morar e quanto eu quero gastar, como que eu vou administrar as coisas nos pequenos detalhes, porque o texto fala sobre fidelidade no pouco. Então não tem como a gente querer administrar algo maior com fidelidade ao Senhor, se nas pequenas coisas a gente não administra isso com fidelidade, né? E aí, para isso, quem está falando aqui, querido, é Jesus. Capítulo 16 de Lucas é uma sequência de uma série de parábolas, onde Jesus está ensinando como é que funciona o reino de Deus na terra. As parábolas de Jesus é para tornar mais fácil para aqueles que estão escutando como que funciona na prática o reino de Deus, que é Senhor e soberano sobre todas as coisas, no dia a dia dos seres humanos aqui e agora. Então esse capítulo 16, onde vai falar da parábola do administrador astuto, Jesus traz alguns ensinamentos, e esses ensinamentos são práticos e altamente aplicáveis ao nosso cotidiano desses pormenores que eu estou falando. E eu quero trazer o primeiro. O primeiro ensinamento está num bloco dos primeiros versículos aí da sua Bíblia, que é do verso 1 ao verso 8. Aonde Jesus conta a história de um administrador e ele dá um nome. Só um detalhe, querido. Como se trata de uma parábola, é uma história que Jesus inventou. Então todos os personagens dentro das parábolas são propositalmente colocados por Jesus com um objetivo. E este objetivo é o ensinamento para a igreja, para os filhos de Deus. Então, ele coloca dentro dessa parábola algumas pessoas nesse primeiro bloco de ensinamento, que existia um senhor muito rico, e este senhor muito rico tinha um administrador. E este senhor muito rico descobriu que o administrador estava fazendo alguma coisa errada. Ele ouviu dizer que o seu administrador, o seu mordomo, estava administrando as coisas que ele tinha colocado sobre a sua responsabilidade de uma maneira errada. Lembra que Deus criou e nos colocou administrando o mundo? Então, quando Jesus fala de um senhor muito rico, alguns comentaristas vão divergir no quem é o administrador muito rico. Ora, parece que Jesus está falando que esse é o Senhor e o Deus que colocou as coisas aqui, mas em outro lugar não, porque esse administrador, ele exalta o administrador desonesto. E Deus não pode exaltar alguém que seja desonesto. Mas enfim, tirando as divergências teológicas do texto, propositalmente Jesus coloca a ênfase sobre o administrador. E esses versículos do 1 ao 8, você vai ver que ele recebe alguns adjetivos. Ele é desonesto, ele é uma pessoa que é
astuta. E aí Jesus propositalmente destaca essa astúcia do administrador. Porque a primeira coisa que eu aprendo dentro dessa história é que Jesus está querendo dizer para a igreja: está vendo como no mundo as pessoas se agilizam para fazer as coisas e para colocar em ordem aquilo que está errado? Está vendo como o administrador astuto, ele foi rápido na resolução do problema, porque qual que é a preocupação do administrador? Eu vou ser demitido. E o que vai acontecer quando eu for demitido? Bom, primeiro, eu não vou ter mais emprego. Segundo, eu não sei mexer na terra, não sei cavar. Terceiro, eu não quero mendigar, eu não quero ficar pedindo as coisas para as pessoas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de me colocar numa situação que eu fique confortável, que eu fique legal, depois que eu for demitido. E qual é o jeito que ele faz? Ele chama algumas pessoas que estão devendo para o seu senhor e vai negociar a dívida com eles. E o que ele faz para negociar a dívida com os devedores? Aquilo que todo negociador faz: dá desconto. Porque quando eu chego para o cara que está devendo para o meu senhor, e eu sou responsável de fazer essa administração, e digo: olha, você deve 100, ok, eu estou te dando agora 50% de desconto. O que o administrador está conseguindo? A amizade do cara que estava devendo para o seu senhor. O cara não ia pagar nada, e vai pagar 50, já está ótimo. Depois ele chega para o outro e diz: quanto que você está devendo? Eu devo 100. Possivelmente esse cara tinha um pouco mais de grana na cabeça de Jesus. Ele disse: para ti eu dou 20% de desconto. O cara: oxa, melhor 20 do que nada. Feito. Então escreve, senta depressa e escreve. O que isso traz na parábola de Jesus? O seu senhor diz: gostei. Bom, legal, foi astuto. Não deixou de ser desonesto, mas foi astuto. Ele foi rápido, ele não ficou dormindo no ponto, ele não ficou jogado nas cordas esperando e dizendo: meu Deus, o que vai acontecer agora depois que eu for demitido? E aí Jesus lança uma palavra que eu acho fantástica. Olha o versículo 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Olha só o que ele fala a seguir: pois os filhos deste mundo são mais astutos nos tratos entre si do que os filhos da luz. O que Jesus está falando? Cara, enquanto o mundo se agiliza para fazer a coisa e para resolver o problema, os filhos da luz estão de mão no bolso, sentados esperando Deus fazer por eles. Não estou dizendo que Deus não age em favor dos seus, mas essa parábola Jesus está dizendo que nós, como administradores daquilo que Deus colocou, nós não somos desonestos. Vocês e nós, a igreja, somos os honestos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos que ter astúcia no sentido benéfico da palavra para resolver as nossas coisas cotidianas. É ser esperto. Eu não tenho... A palavra esperteza vem também de uma palavra que se chama sabedoria. Tu tem que ser sábio na administração das coisas. Tu tem que ser ligeiro, não pode dormir no ponto, porque senão tu vai ficar desempregado, sem dinheiro, sem amigos, sem nada. E o que vai acontecer? Você vai ter que mendigar. Então, ser inteligente, tem um texto que fala assim: se você tem falta de sabedoria, o que você tem que fazer? Peça a Deus que Ele a dá, Ele dá assim, de balde, você não precisa ficar mendigando. Senhor, eu quero ter mais sabedoria. Então essa é a primeira questão que essa parábola vai nos ensinar. A astúcia do administrador desonesto é exaltada por Jesus. Lembra que é proposital o que ele está falando? Então ele quer falar para a igreja: meus queridos, vocês são... Não adianta... Irmãos, isso não é um privilégio de quem quer.
Quem recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna um mordomo do Senhor. Está sobre a sua responsabilidade administrar todas as coisas que competem à sua vida e ao mundo que você vive. Foi a graça e a ordenança de Deus que colocou isso sobre a sua mão. Só que para você fazer isso, para que isso glorifique a Deus, você precisa ter astúcia, você precisa ter inteligência, você precisa fazer as coisas pensando no que você está fazendo. Um dos maiores problemas econômicos de uma família é a falta de sabedoria na administração. E normalmente não é saber fazer conta. É isso que eu digo. Não adianta. Eu lembro que quando eu trabalhava lá no aeroporto, tinha um amigo meu que era representante comercial e ganhava bem. E eu lembro que ele chegou até na minha casa um dia e foi comemorar comigo que ele foi promovido e tinha ganhado um aumento. Ele ganhava R$10.000 por mês. Isso lá em 2004, 2005 era um bom salário. Hoje, R$10.000. Quem quer ganhar 10 mil aí, irmãos? Levanta a mão, a gente vai orar para todo mundo. Esses todos aí que levantaram a mão é que ganham menos que 10 mil. E esse meu amigo, a gente comemorou. E nessa época eu era casado, já tinha a Vanessa trabalhava, e eu ganhava nessa época, acho que 1.200 e alguma coisa. E pasme, muitas vezes eu emprestava dinheiro para esse meu amigo. O cara ganhava 10 vezes o que eu ganhava, e eu emprestava dinheiro para ele. Porque o interessante não é quanto tu tem na mão, é como que tu gasta o que tu tem. Muitas vezes a astúcia não é você orar para Deus te dar mais, mas é como você gasta. Ah, pastor, ora porque eu quero ganhar 10 mil. Primeiro que eu não faço esse tipo de oração. Eu vou orar para Deus te dar sabedoria, para tu estudar, para tu trabalhar, para tu ganhar 10 mil. Porque ninguém ganha 10 mil do céu, querido. E tem gente que diz, eu queria ganhar 10 mil. Tu vale 10 mil? Essa é a pergunta. Porque tem gente que quer ganhar 10 mil, mas não vale 50 pila. O teu trabalho vale 10 mil reais por mês? Ou você trabalha para merecer 1.500 e quer 10 mil só porque o cara que é o chefe da tua empresa ganha 10 mil? Então astúcia tem inteligência, ter uma vida simples. Ter astúcia na cabeça de Jesus aqui é uma exaltação. Então o primeiro passo para você ser um mordomo fiel é ser astuto. O segundo passo, versículo 9, esse aqui é interessante, porque se você ler esse texto sem pensar no que Jesus está falando, você pode cometer uma heresia. O que está escrito aí no verso 9? Por isso eu lhes digo, por isso, com base na astúcia do administrador desonesto, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. É um texto complicado, porque ele está falando, use dinheiro para levar pessoas para o céu. Aí eu fui estudar esse texto. Ele está em ligação direta com Mateus capítulo 25, a partir do verso 37, onde Jesus diz assim, entrem, filhos meus amados, vocês estão entrando para o céu agora. Por quê? Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive frio e você me emprestou a jaqueta para eu botar em cima da perna. Eu tive frio, o Daniel estava com frio, eu dei a jaqueta para ele hoje. Eu fui estrangeiro, eu era um imigrante e vocês me acolheram. Eu estive preso e vocês foram me visitar. Aí a igreja vai perguntar assim, mas Senhor, quando que nós fizemos isso? Ele vai dizer, quando a um dos meus pequeninos vocês fizeram, a mim o fizeram. Então usem as riquezas deste mundo para ganhar amigos. Significa, administrem a sua vida de tal maneira com que vocês façam com que isso redunda em salvação de gente para a eternidade. Não é compre amigos para entrar com você no céu. Dinheiro não leva ninguém para o céu.
Mas o que o seu dinheiro pode fazer como abençoado por Deus na sua vida, pode sim transformar isso em salvação de pessoas. Porque quando você dá um prato de comida, você não rouba um prato de comida para tu dar para a pessoa, você paga o copo. Então é isso, use essa riqueza do mundo ímpio para se tornar em salvação. Então, mordomia no reino de Deus tem um princípio. Primeiro, astúcia na administração, ter sabedoria. E em segundo, tem que resultar em salvação de pessoas. Isso é um problema para o mundo que nós vivemos hoje. Porque as pessoas pensam em riqueza, em valores monetários, para construir coisas para seu deleite, certo? Na cabeça de Jesus, o dinheiro que a igreja tem não é só para construir impérios para o seu deleite, mas era para resultar em salvação. Porque olha o texto que Jesus diz, verso 9. Use a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Ou seja, quem são os amigos? São aquelas pessoas que o texto vai terminar de falar. De forma que quando acabar o dinheiro, ou quando acabar a sua vida de desfruto do dinheiro aqui na terra, estes os recebam nas moradas eternas. Ou seja, é que o dinheiro e a administração que você vai fazer resulte em amigos que vão entrar com você dentro do céu. Jesus não está falando que você tem que comprar, repito aqui novamente, não é tu comprar as pessoas com seu dinheiro, é você administrar com sabedoria tal que o resultado da administração de tudo que Deus colocou sobre a sua mão resulte na salvação de pessoas. Isso é mordomia à luz da Bíblia. Ter astúcia na administração de tudo que Deus colocou nas suas mãos. E isso vai resultar na salvação de pessoas. Então, primeiro, sabedoria. Segundo, precisa necessariamente resultar em salvação de pessoas. E o verso 10 diz o quê? Olha aí na sua Bíblia. Porque quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas quem é desonesto no pouco, também será desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio. Olha só o que Jesus está falando. Se vocês não conseguem lidar com 50, 100 reais, 1.000, 2.000, 10, 20, 30, não sei quanto, aqui não é o montante do valor. Jesus está dizendo, cara, se vocês não conseguem ter inteligência e fazer com que isso resulte em salvação, com as coisas do mundo ímpio, nesse mundo que o dinheiro só tem valor aqui, se você não consegue lidar com isso aqui, como que Deus vai colocar sob a sua responsabilidade coisas maiores? É isso que Jesus está falando. E eu vejo que é por isso que muitas pessoas patinam na vida espiritual e não saem do lugar nunca, porque eles almejam ter autoridade e ter uma vida bem posicionada no mundo espiritual, mas o cara não é capaz de administrar bem o que é o simples, o que depende completamente dele, de uma organização, de uma astúcia, de um temor, de um princípio. Como é que Deus vai colocar? Não é o pastor que está falando, querido, é a Bíblia. Olha só. Assim, verso 11. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O que Jesus está falando? Ele é o Senhor que confia as riquezas na mão das pessoas. O terceiro princípio aqui, que está no terceiro bloco de versículos, que é do versículo 10 ao versículo 15, chama-se de fidelidade. E essa é uma palavra completamente desgastada na vida da igreja. Porque a gente acha que fidelidade é trazer o dízimo e botar aqui. Não é isso que o texto está falando. A gente acha que fidelidade é quando a gente faz uma campanha para alguma coisa, a gente vai lá e dá uma oferta financeira para a igreja. Não é isso. O texto está falando de uma vida
de um administrador. De tudo. Você percebe que depois do verso 9 parece que Jesus muda o foco. Primeiro ele diz, os ímpios do mundo são mais astutos que os filhos da luz. Primeiro ele dá aquela conchegada na igreja. Igual com os discípulos que estão tentando expulsar um demônio e não conseguem, Jesus, em vez de Jesus chegar a expulsar o demônio, primeiro ele olha para os discípulos e diz, ó, geração incrédula. Primeiro ele dá uma chacoalhada nos discípulos, depois ele diz, sai, o espírito vai embora, e depois ele traz o ensinamento, que na verdade esse tipo de casta só sai com jejum e oração. E eu falei lá, acho que é um parênteses, tá, irmãos? Eu falei na congregação sexta que tem muita gente que lê esse texto e diz assim, bom, tem alguém endemoniado, então a gente tem que orar e jejuar para expulsar o demônio. Não é isso que Jesus está falando. Ele fala oração e jejum ali como um princípio de vida. Só consegue ter êxito na batalha espiritual quem ora e jejua. Não é quem faz oração e jejum para ir batalhar. Não funciona, querido. Ah, vamos lá fazer uma oração forte. Não existe oração forte. Existe um Deus poderoso que ouve a oração. E ouve a oração porque Deus não escuta palavras, Ele olha para a vida que está orando. Ah, porque eu vou falar palavras. Os filhos de Cefas tentaram fazer a mesma coisa. Vamos expulsar lá o demônio em nome do Jesus que Paulo prega. Cara, Jesus eu sei que Jesus nós conhecemos, Paulo eu sei quem é, e tu? Derrota espiritual para os filhos de Seva. Mas enfim, voltando para cá, fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é nas pequenas coisas, isso que é interessante, querido. Fidelidade começa, quer ver, por exemplo, preste atenção em mim. Fidelidade começa no seu pensamento. Ah, pastor, eu quero ser fiel. Ok, querido, qual é a primeira coisa que tu pensa? Eu não estou falando o que tu fala, eu estou falando o que você pensa dentro da sua cabeça. Qual é a primeira coisa que entra dentro dos seus pensamentos quando você levanta de manhã? Ali, você pode se autoavaliar se tu é uma pessoa fiel ou não. Em segundo lugar, as coisas que você fala e as coisas que você vive no cotidiano imediato das suas relações, sua família. Fidelidade é isso. O quanto as pessoas que estão perto de você podem dizer, esta pessoa é fiel a Deus. Essa pessoa de fato é fiel, fiel, fiel. É isso que o texto está falando. Em segundo lugar, como é que você lida com a gerência da sua vida econômica? Por isso que eu digo, fidelidade não é o que você traz e coloca aqui. Fidelidade começa quando você levanta e pensa nas primeiras coisas que você está pensando. Como você vive as relações que você tem de imediato. E em terceiro lugar vem como que você vive no mundo que você se posiciona. Lembra que você é um mordomo? Então, astúcia e inteligência. O resultado disso é salvação de pessoas. E isso tudo é marcado por uma pessoa que é fiel em todas as coisas para o Senhor. Fidelidade é a marca de um mordomo. Fidelidade ao Senhor. Note que Jesus contrapõe a fidelidade dos filhos de Deus com o administrador desonesto, que não é fiel. E ele começa dizendo, cara, se tu for assim, se tu não conseguir lidar com as coisas aqui da terra, como é que eu vou colocar nas tuas mãos as coisas espirituais e as verdadeiras riquezas? Porque quando Jesus fala de verdadeira riqueza, querido, ele está falando da eternidade. Ele está falando não de 80, de 100 anos, não sei quanto é o teu tempo de vida aqui na terra. Então o que Deus está falando, a palavra de Deus está dizendo é que se você não é capaz de lidar com a sua vida imediata, com fidelidade ao Senhor, como que Ele vai deixar você desfrutar de uma eternidade ao lado do Senhor? Não tem como isso acontecer. Se não começar aqui sem santidade, ninguém verá o Senhor. Verso 12. E se vocês não forem dignos de confiança
em relação ao que é seu. Como? Olha só. Verso 12, se vocês não forem dignos de confiança em relação com o que é os dos outros, quem lhes dará o que é de você? E aí entra o verso 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro aqui, no termo original, significa mamon. Mamon é uma entidade demoníaca, é uma potestade. E quando ele está falando de fidelidade, ele coloca aqui uma palavra que é sensacional, que é o servo. O mordomo é um servo, que está a serviço de um Deus, que não tem possibilidade de competir com o outro. E aí ele diz, é impossível você, crente, servir a Deus e ao dinheiro. Por quê? Ou você vai desprezar Deus, ou você despreza o dinheiro. Isso é fantástico na cabeça de Jesus. Porque em nenhum momento ele diz que não é para você ter dinheiro. Ele está falando da sua reverência. Ele está falando da sua fidelidade. Dá para entender? Princípio de fidelidade é a minha devoção. Agora pensem comigo, os irmãos acham que hoje o dinheiro é um Deus na nossa sociedade ou não? Sim ou não, irmãos? A pergunta é, você é mais devoto ao Deus da nossa sociedade ou ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é o Senhor que tem a última palavra na sua vida? É uma pergunta que não quer calar, porque nós somos mordomos. E o que o texto está falando? Quando você se enxerga como um mordomo do Senhor a serviço do Deus no mundo, você vai administrar todas as coisas como se fosse para o Senhor. E aí o dinheiro na sua vida não se torna mamon, ele se torna corriqueiro daquele que é dono do ouro e da prata. Lembra? Dele pertence. Querido, se Deus, Tiago vai falar assim, ó, se Deus fazer assim, ó, você deixa de existir. Se Deus fazer assim, ó, cai R$1 milhão na tua conta agora. Parece que é um Deus mais poderoso, né, quando a gente fala de monetário, mas quando a gente fala deixa de existir, ninguém pode servir a dois senhores, porque é um princípio de fidelidade. Ou o cara ama a Deus, ou ele adora a Deus, ou ele é um servo de Deus, ou ele sempre vai estar na corrida atrás das coisas que o mundo está correndo. E eu sempre falo que quando eu entendi este princípio, porque isso aqui não quer dizer que a gente não tem que fazer por onde ganhar mais, ou não, isso é um princípio de mordomia e de fidelidade ao Senhor. Quando eu entendi isso mais ou menos, eu tinha uns 17 anos. E eu comecei a orar por isso. E aí eu queria pedir a mão da minha noiva em casamento. E aí era difícil, porque ela vem de uma família de classe média e tal, e eu era pobretão. Então eu não tinha emprego, todos os meus bens eram uma calça jeans, uma camiseta e um skate, era tudo que eu tinha. Eu não tinha casa, emprego, essas coisas tudo para oferecer e dizer assim, ó, eu quero casar com a sua filha. Eu cheguei lá, eu posso penhorar o meu skate, tu me dá a filha, enfim, a gente faz algum. E aí a gente começou e eu entendia que eu precisava casar, porque era um princípio de Deus casar, e o princípio da mordomia era eu administrar tudo que eu tinha como se fosse o Senhor, e isso traria bênção para a minha vida, resultaria em salvação de pessoas, e tudo ia dar certo. E aí eu fui me aconselhar com um pastor, que era um pouco mais louco que eu, e perguntei para ele assim, pastor,
o que eu preciso para casar? Ele olhou para mim assim, ué, primeiro uma mulher, e depois fé. Eu disse, só? Pelo que a Bíblia diz, só. Deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa e ambos se tornarão uma só carne. O que eu preciso fazer, pastor? Fé. Ele disse, não, fé eu tenho. Ele disse, então casa. E eu fui exercer a fé. Casei desempregado. A Vanessa, eu lembro até hoje os números. A gente casou em 2004, no mês de maio, 22 de maio, mês das noivas. Foi a festa de casamento. Tudo que eu gastei no meu casamento foi R$600 com as bebidas. O resto pagaram tudo. E a gente casou e foi morar de aluguel. E só a Vanessa trabalhava nessa época e ela ganhava R$556 de salário por mês. E nós pagávamos 280 de aluguel. E vivíamos muito bem com o resto. Só que daí o que eu fazia? Ficava em casa, igual o Léo pregou ontem aqui para os jovens, né? Dormindo até meio-dia, orando para Deus mandar um emprego? Não, querido, a hora que a Vanessa saía às 7 horas, eu saía às 7 horas também. Ia na casa dos irmãos. Quer que eu corte tua grama aí, mano? Tô aí, eu quero cortar grama. Eu cortava grama, eu lixava, pintava a casa dos irmãos, eu ia nos irmãos da igreja. E ali eu comecei, e aí foi, e hoje nós estamos aqui, para encurtar. Por quê? E deixa eu falar para os irmãos, a gente não tinha carro, e o mais legal de tudo é que eu, desempregado, a Vanessa ganhando aquela fortuna de R$556, e aí a Vanessa disse assim, vou parar de tomar o anticoncepcional. Eu disse, eu me garanto. Se tu parar, eu sei o que vai acontecer. Porque a linhagem é boa. A Vanessa parou de tomar o anticoncepcional. No 3º mês de casamento, ela estava grávida. O resultado disso está ali, ó. Vai fazer 15 anos em maio do ano que vem. 3 meses de casado, eu desempregado e a Vanessa grávida. Eu disse, glória a Deus, agora nós vamos experimentar o sobrenatural. A Isabel nasceu, a gente descia uma rua de barro até embaixo, caminhava mais ou menos uns 3 quilômetros até ir para a igreja, a gente ia toda quinta-feira e todo domingo a pé para o culto. Fielzão, crentão, aquele crentão mesmo. E nunca deixou faltar nada a Deus para nós. Claro que logo depois a Vanessa foi demitida do emprego dela, eu comecei a trabalhar já no aeroporto, e dali eu decidi parar de andar de skate, antes de casar, lógico, porque eu precisava sustentar uma família agora. E eu fui atrás, eu precisava estudar, eu precisava fazer cursos, eu precisava me posicionar no mercado de trabalho, e eu comecei a fazer essas coisas. Eu queria ser engenheiro, queridos. Fiz 2 vezes a faculdade de engenharia civil, errei, daí eu fui fazer teologia, que era mais fácil, e estou aqui e sou pastor hoje. Eu queria ser professor de física, era apaixonado por física, daí um amigo meu disse assim, cara, se tu fizer física, tu vai ser só um professor de física. Agora, se tu fizer engenharia, tu pode ser um engenheiro e um professor de física. Eu disse, opa. Ele me desanimou e eu fui, e não consegui, e hoje nós somos pastores. Porque eu entendi que o que Deus tinha colocado na minha mão não era para eu construir um império para a minha vida. E não estou dizendo isso porque eu sou um pastor hoje, porque isso é um princípio que eu descobri para a minha vida. Primeiro, eu queria ser uma pessoa realizada e satisfeita. E eu falo isso para minha filha e para o meu filho, cara, qual faculdade vocês vão querer fazer? E a Isabel veio um dia para mim, eu quero fazer direito. Eu disse, tu vai fazer direito ou vai fazer direito errado? Porque tem gente que faz direito porque pensa no advogado que anda de Land Rover. Cara, se tu fizer uma faculdade para ganhar dinheiro, tu vai ser a pessoa mais insatisfeita na tua vida. Quantos advogados que têm o diploma, têm tudo da advocacia e que são infelizes no que faz? Porque vão atrás do dinheiro. O crente, como administrador do que Deus colocou na sua mão, até a faculdade que ele tem que fazer para ele ser satisfeito e administrar tudo aquilo que ele fazer como se fosse para o Senhor. Tinha uma amiga minha que ela tinha crise, ela dizia assim, eu quero fazer moda. Eu disse, mas como que tu vai... Eu quero fazer moda e ser missionária. Eu disse, cara, são 2 coisas que não juntam. Mas ela foi atrás do sonho dela, ela se formou em moda e hoje está na África trabalhando com as crianças. Cada história é uma história. Fidelidade no pouco.
E para finalizar, quando Jesus falava a respeito dessas coisas, os fariseus que amavam o dinheiro ficavam zombando dele. Ou seja, quando nós falamos sobre essas coisas aqui na igreja, se isso não faz sentido para você, ou se aí por dentro você está zombando e dizendo, cara, isso aí é papo furado, significa que você é um fariseu. Agora, se você está recebendo essa palavra como direcionamento de Deus para a sua vida, para você se tornar cada vez melhor como mordomo, esse é o meu desejo de estar compartilhando essa palavra com você. Que nós servimos, que o chamado da nossa vida é servir ao Deus que está sob o controle de todas as coisas, que é dono de todas as coisas e que permitiu você vir à existência para administrar este mundo com fidelidade a Deus. Seja astuto. Saiba que tudo que você faça tem que resultar na salvação de pessoas. E mantenha-se fiel, única e somente a Deus, como Senhor e Salvador. Amém, queridos? Vamos ficar em pé.